Amém. Pastor Ronald.
E. E. Acho que foi. É só. E. 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 Testando. E. Agora foi. E. Bom dia, irmãos. Gostaria nessa manhã de compartilhar com vocês acerca da visão de Deus para os nossos dias. Hoje, como trabalharemos aí acerca do dia da visão, creio que será oportuno nesse momento aqui de café refletirmos acerca disso, qual que é a visão do Senhor para os nossos dias. E gostaria de compartilhar 2 textos com vocês nessa manhã. O primeiro se encontra lá em João, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 35. Depois iremos ler Mateus, capítulo 9, versículo 37 e o versículo 38. Lá em João, no 4º capítulo, é um momento onde Jesus está conversando com a mulher samaritana, um diálogo importante. Jesus poderia ir por uma rota de costume dos judeus para chegar ao seu objetivo, mas ele escolhe passar pela Samaria, surpreende os seus discípulos, porque não era de costume os judeus passar pela Samaria, por mais que tivesse que contornar por um outro caminho, isso levasse mais tempo, trouxesse mais desgaste físico, mas em compensação, o desgaste emocional de conversa, ele era sempre muito zelado pelos judeus, devido a toda a divergência cultural, espiritual, de pensamento, de entendimento com os samaritanos. Mas Jesus, ele quebra essa religiosidade. Jesus era, enquanto homem, por mais que 100% Deus, como 100% homem aqui na terra, vivia em cima de quebras de paradigmas, de religiosidade. E uma dessas vencidas foi nessa conversa com a mulher samaritana, passando ali por Samaria, encontrando aquela mulher no poço, surpreende a mulher a começar a conversar, e quando eles estão lá conversando, aquela mulher se espanta, fala que como pode, ele judeu, está ali falando com ela, e na verdade ele mostra que havia um propósito maior naquela conversa. Por mais que ele estivesse quebrando um paradigma, quebrando ali uma religiosidade, existia um pano de fundo muito importante, na qual estava sendo compartilhado, e ele ali então conversa, fala acerca da água da vida com aquela mulher que estava em um horário alternativo, com um poço diante do poço, vazio, só ela estando lá. Ele pede água,
Depois fala com ela acerca da água da vida. Ela se surpreende naquele diálogo. E quando Jesus fala acerca, né, de ser o Messias, é um dos poucos textos que vemos Jesus falando acerca de si mesmo, que ele é o próprio Messias, o Salvador do mundo. E ele ali fala isso com aquela mulher. Os seus discípulos haviam saído para comprar alimento, comprar alguma coisa para trazer energia novamente, para eles darem sequência na caminhada. Até então eles tinham caminhado 45 quilômetros aproximadamente, ou seja, eles caminharam mais do que uma maratona. Uma maratona são 42 quilômetros. O percurso até a Samaria tinha cerca de 45 quilômetros. Então, assim, havia um desgaste muito grande. E quando a gente vê, então, no versículo 35, Jesus respondendo para os seus discípulos, porque os seus discípulos, após saírem para comprar o alimento, chegam para Jesus e falam assim: Jesus, está aqui o alimento que compramos e trouxemos para você. E ele responde para os discípulos que não queria se alimentar daquilo, que o alimentava era fazer a vontade do Pai. E os discípulos vão lá e perguntam a ele se não havia outra pessoa que tivesse passado por ali e tivesse ofertado, então, alimento para ele. Os discípulos estavam preocupados se Jesus tinha recebido o alimento de outra pessoa. E Jesus, em meio a essa conversa, fala no versículo 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para colheita. Aqui é interessante porque Jesus ele manda um recado não só para aqueles discípulos, mas ele manda um recado para todos os seus discípulos. Qual que é o recado do Senhor para nós? Qual que é a visão de Deus para os nossos dias e para os discípulos dele? Que os campos já estão brancos. O tempo da colheita é agora. Não tem porquê adiarmos esse compromisso. Por quê? Porque os campos estão preparados para uma grande colheita. Já está maduro. Já é o momento. A questão é, ele já anuncia que já é o momento de fazer novos discípulos, de fazer uma grande colheita, há 2000 anos atrás. E mesmo assim, muitas das vezes não valorizamos isso, mas precisamos entender que isso é uma urgência. Chegou a projeção lá, se você quiser acompanhar, é uma grande urgência. Esse texto nos mostra acerca de uma urgência do nosso compromisso. A gente segue e vê então em Mateus capítulo 9, versículo 37 e versículo 38, quando Jesus fala ainda de uma colheita e agora a comparação com os trabalhadores. E ele vai dizer, então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E a gente deve fazer um questionamento diante desse texto. Para nós, por que será que faltam trabalhadores? Se a gente tem tantas pessoas, existem tantas igrejas locais, tantas comunidades de fé, tantos membros nessa comunidade, tantas pessoas que, por mais que ainda não se tornaram membro, mas são frequentadores, assíduos. Por que será que faltam trabalhadores? Porque há uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. O texto vai dizer que muitos são chamados,
mas poucos de fato são escolhidos. Existem muitos que estão presentes, assíduos em reuniões, ouvem falar da urgência de uma grande colheita, mas permanecem em desobediência. Não existe outra palavra a não ser essa, irmãos. A palavra é: aqueles que não se comprometem com uma grande colheita, eles estão em desobediência. Por quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Porque o campo já está preparado. Cabe a nós nos comprometermos. É interessante a gente pensar que até o próprio cinema nos ajuda a refletir a importância da palavra de Jesus acerca do discipulado, acerca do ganhar pessoas para Ele. Por quê? Porque o cinema, ele geralmente nos mostra que as palavras finais de um filme, de uma pessoa que está ali em estado terminal, são as palavras mais importantes. É aquele momento aonde se reúnem as pessoas para poder ouvir. Eu me lembro de alguns filmes, até mesmo infantil, que já passa essa mensagem. No filme Shrek, por exemplo, eu lembro que o pai da Fiona, um rei, em estado final, ele está até em uma versão de sapo, mas está ali a família toda reunida para ouvir as palavras finais. Se a gente vai ver o Homem-Aranha em um estado assim, mais assustador, ele vai falar: avisa Mary Jane que eu a amo. São palavras de destaque, são palavras de resumo, são palavras que marcam. Por quê? Porque é aquele último momento. Aquele último contato vai falar acerca de algo que não pode ser esquecido. Porque se todos os momentos anteriores não serviu o aprendizado, não ficou o conhecimento, o momento final vai ser um reforço. Eu não posso me esquecer daquelas palavras finais, eu não posso me esquecer daquele compromisso final. E a gente vai ver em Mateus capítulo 28, nos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, ele falando: portanto, vão, ide por todo mundo, pregue o evangelho, discipulem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinam tudo que eu lhes ordenei. As palavras finais de Jesus na terra para os seus discípulos é: façam discípulos. Façam discípulos por agora. Os campos já estão brancos. Eu falei com vocês em outros momentos, a colheita não precisa esperar 4 meses. Vocês não precisam esperar mais o tempo passar. Os campos já estão preparados em outro momento. Os campos já estão ali brancos. O que nos faltam são trabalhadores, o que nos faltam são pessoas obedientes. Nós precisamos ser esses trabalhadores neste tempo. E talvez um dos grandes impedimentos para que assumimos esse compromisso de obediência é a falta de compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 36, vai dizer que, ao ver as multidões, teve compaixão delas, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ao ver a multidão, ele tem compaixão. E é interessante a gente observar o que significa
a palavra compaixão? A etimologia dessa palavra vem do latim, o com significa junto. O com é estar com a pessoa. Eu estou com alguém, eu estou ao lado dessa pessoa, eu estou junto com ela para todas as situações, circunstâncias. E paixão? Paixão foi deturpado o verdadeiro sentido pelos franceses. Ali no século XVI, mais ou menos, o termo paixão vai estar associado a um romance, mas é interessante que, mesmo sendo deturpado, a essência não se perdeu, porque o paixão, pelos franceses ali no século XVI, vai dizer que é sofrer de amor. Mas, na verdade, o paixão, o passion, é sofrer. A essência do paixão é sofrer, tanto é que tem um filme, Paixão de Cristo. O sofrimento de Cristo. E o que seria compaixão? Sofrer junto. Jesus, ao olhar para uma grande multidão, ele sente compaixão. Ele fica aflito. Ele sofre junto com essa grande multidão. Um dos maiores problemas que enfrentamos é uma igreja sem compaixão. Uma igreja que, por estar em um outro momento, está passando por situações diferentes, se esquece de olhar para os campos, prontos e maduros, ver as pessoas aflitas e necessitadas, e não se incomoda de sofrer junto com essas pessoas. Se nós queremos entender qual que é a visão do Senhor para nós, qual que é a visão de Deus para os nossos dias, nós precisamos ter compaixão. Precisamos obedecer o que o Senhor nos direciona. É interessante que a gente se perde e olha a grande comissão como se fosse uma escolha ministerial, onde eu quero ou não fazer parte disso. Quando a grande comissão não é um ministério a ser servido, mas sim uma ordem dada de Jesus para todos os seus discípulos. Servir no ministério de comunicação, servir na cantina, na cozinha, servir no louvor, servir na recepção, servir na transmissão, servir na multimídia, servir na mídia, isso sim é uma opção. Isso sim condiz de acordo com os nossos dons e talentos, aptidões. Mas agora, fazer discípulo é uma ordem, é uma grande comissão. Comissão, uma missão que não é minha, mas é de todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus precisam estar comprometidos com uma grande colheita. E para isso nós precisamos ter muita compaixão. Precisamos olhar o perdido como perdido, olhar o necessitado como necessitado. Pensar que nem todos têm acesso a um banquete como esse. Existem pessoas famintas e tem lugar em todas as mesas, aonde poderia se enxergar mais pessoas. Enquanto houver espaço, é preciso haver um incômodo em nosso coração. Nós não podemos nos conformar em ter uma mesa tão farta, aonde sobra alimento, e existem pessoas que a migalha da mesa atenderia como algo que elas nunca tiveram acesso antes. Então nós precisamos encher o nosso coração de compaixão, de comprometimento com o direcionamento de Jesus para as nossas vidas. É interessante que essa expectativa
de Deus, se é que eu posso falar isso, né? Que Deus tem expectativa, claro que numa percepção humana. Se Deus tem expectativa no ser humano, é que nós sejamos compromissados em fazer parte dessa colheita. Os campos estão maduros. E quem vai dizer isso é Jesus também, em João capítulo 15, no próximo apresentação, quando vai estar dizendo aí: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serem meus discípulos. Ou seja, os discípulos de Jesus dão fruto. Amém? Os discípulos de Jesus dão frutos. Amém? Não, irmãos. Não. Muitos frutos. Os discípulos de Jesus, eles dão muito frutos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos. Assim serão meus discípulos. E eu faço uma reflexão para nós. Quantos frutos você deu no último ano? Quantos frutos você deu nos últimos anos? Porque a condição de serem discípulos, assim serão meus discípulos. Assim serão, assim é uma condição. Calma aí, qual que é a condição? Vocês darem muito frutos. Será que de fato estamos comprometidos? É interessante a gente refletir que o mundo ele até está mudando. As situações estão mudando. E por mais que há uma mudança no mundo, e com certeza cabe a nós uma reflexão, se o mundo está mudando, como deve ser o nosso comportamento? O mundo está mudando, o que eu devo fazer? Qual que é o direcionamento de Deus para nós? E é interessante refletirmos que o que não pode ser comprometido é a essência. O conteúdo não pode ser comprometido, mas as aplicações do conteúdo, tudo bem ser transformado, até mesmo porque a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo, mas a gente deve, então, transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz Romanos. Paulo escreve isso para aos romanos, e a gente precisa ter a mente, a consciência de que o Senhor Criador dos céus e da terra, Ele coloca em nós características, onde diz que somos a sua imagem e semelhança, e que nós precisamos ter essa mente criativa, diferente e aberta a novas aplicações, mas sem perder a essência. Se estamos refletindo acerca de qual é a visão do Senhor para nós neste tempo, não podemos perder a essência. E até agora nós vimos, em vários textos, que a essência, o direcionamento de Jesus para os seus discípulos, qual é? Fazer discípulos. Estar comprometidos com uma grande colheita. Isso é um fato. Nós não podemos mudar. O que nós podemos é entender as aplicações de como vamos fazer isso. Até mesmo porque precisamos, porque o mundo está mudando. Se a gente observar, existem vários lançamentos que destruíram com diversos mercados. Spotify faliu as gravadoras. Se a gente vê lá, ó, Spotify, você agora vai lá. Quem aqui compra CD? Ninguém.
Ninguém compra CD. Mas quem aqui já teve um CD? Mudou. As situações mudaram. A Netflix faliu as locadoras. Eu lembro de criança, eu criança ainda peguei uma época da locadora, lá em Campos, locadora Goitacás. Ela tinha 3 unidades. Uma lá perto de onde moro, no Caju, outras 2 pela 28 de março, se não me engano. Ia lá, locadora de filme, eu ia lá, pegava os filmes do Power Rangers, pegava Bananas de Pijama, mas hoje em dia acabou, não tem mais isso, é a Netflix, você paga ali a assinatura, a locadora teve que se transformar em academia, hoje ela é só academia, tem lá meio que uma relíquia. Tinha antes, né, uma relíquia de ter ali os filmes, hoje em dia nem mais isso, o espaço que estava para os filmes se transformou em sala de atividades mesmo, de academia, espaço de dança e tudo mais. As locadoras faliram, a Netflix faliu as locadoras, o Booking está falindo, comprometendo aí as agências de turismo. Se você quer achar um espaço para você ficar, você vai lá no Booking, Airbnb, vê os lugares, as agências de turismo estão perdendo espaço. O Google está falindo as páginas amarelas, as enciclopédias, as bibliotecas não são mais frequentadas, acessadas. As inteligências artificiais, por aí, ChatGPT, Gemini e Copilot da Microsoft, tantas outras, já estão ganhando espaço, já está dominando. Se você, numa escola, passa um trabalho para uma criança, a criança tem acesso ali às informações, pesquisa, de maneira muito rápida. O Airbnb está falindo os hotéis, o WhatsApp já está complicando as linhas telefônicas, porque antes era só para mandar mensagem, mas agora você já consegue ligar pelo WhatsApp. O Uber está complicando a vida dos táxis, porque antes só tinha táxi, agora você tem ali o aplicativo. A gente vê os smartphones acabando também com as máquinas fotográficas. Para que ter uma máquina fotográfica se você tem um telefone moderno que atende para tirar foto, atende para tantas questões? O e-mail e o WhatsApp já faliram com os correios também. Você não escreve mais uma carta e manda pelo correio. O correio agora é só para despachar o objeto, por enquanto, que daqui a pouco já vai ter uma outra tecnologia também. Mas agora a mensagem, um recado, em segundos atravessa o mundo. Não é nem mais a cidade. O YouTube também complica a vida das televisões. Hoje a gente vê as assinaturas diminuindo. Não tem por que você ter canal de televisão. A Globo, por exemplo, não está mais presa apenas a uma antena, mas já tem o seu aplicativo. Você acessa o Google Play, consegue acompanhar em tempo real. Na verdade, é até melhor. Eu, por exemplo, gosto de almoçar assistindo Globo Esporte. Eu não preciso me prender a 1h da tarde para ver o Globo Esporte. Eu posso almoçar 1h05, retornar ali no controle 5 minutos e acompanhar o Globo Esporte em tempo real. Pulo o período do intervalo. Enfim, a tecnologia está aí, substituindo tantas questões. E aí a questão que a gente deve pensar é: o mundo está mudando. Continuaremos sendo a igreja do século passado? O mundo está mudando. Continuaremos sendo uma igreja que não atrai ninguém? Não é nem pessoas do século passado, porque assim, eu também sou do século passado, eu sou de 99. Mas todo mundo gosta de tecnologia. Todo mundo gosta de ter um smartphone. Quem aqui que tem um celular sem WhatsApp, de númerozinho, de botão? Quem aqui que só usa telefone fixo? Quem aqui que está preso à televisão em preto e branco? Ou se não, aquela televisão de tubo? Todo mundo quer a televisão smart, todo mundo quer a mais fininha, a maior, a mais leve. Mas quando se trata da igreja, muitas vezes queremos ser a igreja do século passado.
Ah, mas quando eu cresci, quando eu conheci o Evangelho, era dessa forma. Irmão, o que não pode ser comprometido é a mensagem, a essência. Mas as aplicações, elas precisam ser transformadas. Porque senão, seremos a próxima falência. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não podemos andar conformados com essa questão. É preciso uma inconformação. É preciso essa mudança em nós. E a célula, ela é a estratégia de Deus para esse mundo ideal, para esse mundo atual. Olhar para as células é olhar para a aplicação de alta tecnologia sem perder a essência. A essência não é comprometida, mas é a melhor ferramenta que nós temos hoje para alcançar novas pessoas. Se nós hoje formos fazer um culto ao ar livre no domingo à tarde, onde antes dava tão certo, hoje vamos falar entre nós mesmos. Não vamos encontrar pessoas novas. Um folheto não surte tanto efeito. E não é que essas ferramentas nunca foram úteis, até mesmo porque a locadora era muito legal. Até porque o correio fez um excelente serviço. Mas por que utilizar o correio quando tem o WhatsApp? Por que montar uma locadora se você pode assinar uma assinatura da Netflix? Precisamos estar abertos para as novas tecnologias do reino de Deus. E as células são essa tecnologia do Senhor para nós. E precisamos nos apegar a isso, para que não possamos ser um grande fracasso. É interessante a gente entender mais sobre isso e olhar para a célula, não como uma ameaça para a igreja, mas sim como uma grande potência. Porque ser uma igreja em célula é uma igreja de duas asas. Uma igreja em célula é uma igreja de duas asas. A gente olhando ali, uma águia, um animal excelente. Tem até uma ilustração que vai dizer que um filhotinho de águia, o ovo da águia foi parar dentro do galinheiro. E a águia cresceu dentro do galinheiro, nasceu do lado dos pintinhos e começou a ciscar e andar para trás, ciscar e andar para trás. Até que um dia ela viu uma águia voando e ela ficou, poxa, eu queria tanto voar dessa forma. E ela ali ciscando, andando para trás, até que aquela outra águia chegou e perguntou o que ela fazia por ali. Ela falou que era a única coisa que ela sabia fazer. E aquela outra águia mostrou a potência que ela tinha e trouxe ela para voar junto. E aquela águia começou a voar e desfrutar de fato do que o Senhor tinha para a vida dela. Nós não podemos ser como uma águia em meio ao galinheiro, mas precisamos ser águia que voa como águia. Aquela águia voava como galinha. Galinha não voa. Bate as asas, chega na altura do muro, cai de novo. Mas a águia não. As águias voam sem se cansar, em uma velocidade impressionante. E a igreja do Senhor é como essa águia forte de duas asas. Quando falamos de uma igreja de duas asas, entendemos que nenhuma asa é mais importante do que a outra. Porque se você chega para essa águia que começou a voar
e pergunta: qual é a asa mais importante? Qual que ela vai responder? As duas. Porque se ela fica com uma asa comprometida, ela não consegue voar com excelência. Ser uma igreja em célula é uma igreja de duas asas, onde o encontro nas casas é muito importante, mas não é o suficiente. Precisamos das grandes celebrações. Igrejas em células, uma igreja de duas asas, onde a célula não é mais importante que o culto e nem o culto mais importante do que as células. Ambas têm o mesmo valor. Um avião, uma águia, não consegue voar com uma asa só. E cabe a nós refletir: o que é a igreja? Igreja, para muitos, tem um sentido deturpado. Primeiro, as pessoas associam a um prédio. E igreja é um prédio? Não. Igreja não é um prédio nunca. No Antigo Testamento do judaísmo, e ainda muito presente no imaginário de muitos cristãos hoje em dia, servir a Deus ou prestar um culto a Deus era fazer a coisa certa, através das pessoas certas, no dia certo, no lugar certo, no tabernáculo. E aí, então, o paradigma do prédio. Estevão, ele afirmou que o Altíssimo, ele não habitava em templos feitos por mãos humanas. O templo, ele exerceu uma função no Antigo Testamento, mas agora os cristãos sabem que Deus, ele é Espírito. Jesus ainda, em João 4, quando a mulher pergunta: onde devo adorar? Qual o lugar certo de adorar? E ele vira e fala que não há um lugar certo, mas sim o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, em verdade. A verdadeira adoração não se encontra em um lugar físico, mas se encontra em um coração sincero. Então a igreja não é um prédio. Isso precisa ser um paradigma quebrado por nós, que por mais que saibamos, muitas das vezes, associamos como isso daqui, esse espaço, como um lugar sagrado e diferencial, quando, na verdade, o Senhor usa as nossas vidas e a estrutura está aqui para nos servir. Se igreja não é o prédio, igreja será que é o pastor? Óbvio que não. E por incrível que pareça, existem muitas pessoas que acham que igreja é o pastor. Eu estava, na semana passada, dando aula de ensino religioso na rede municipal lá de Campos, e na aula eu fui trabalhar acerca de gratidão, e aí eu perguntei para as crianças lá, para os adolescentes, por quem eles eram gratos, quais pessoas que eles eram gratos, e para trabalhar essa questão da demonstração da gratidão. E teve um que falou, no 6º ano, tem 12 anos, ele colocou lá que ele era grato pelo dono da igreja. A princípio eu pensei que ele estava falando de Jesus, mas quando ele começou a relatar, ele estava falando de um pastor, de uma igreja na qual ele fazia parte, e esse é o pensamento de alguns, que existe o dono da igreja, associa a figura do pastor como igreja, mas o pastor não é igreja. Exatamente, tem gente que acha isso, que a igreja vai acabar se o pastor sai. Não tem como aí. E se a igreja acabar quando o pastor sair, aquele lugar, aquelas pessoas nunca foram igreja. Será que o que é a igreja, então? As tradições que são mantidas, passadas,
as músicas que são cantadas. O que é a igreja? Os ministérios. O que é a igreja? Não é prédio, não é pastor, não é música, não é tradição, não é ministério. A igreja somos nós. A igreja são pessoas que compõem, somos nós, com um propósito, uma missão e um plano simples. A igreja são pessoas que a compõem, somos nós, com um propósito, uma missão e um plano simples. Nós precisamos nos apegar à missão do Senhor. Nós precisamos viver a essência da igreja, mas de acordo com as aplicações deste tempo. Toda igreja tem obrigação de ajudar os seus membros a descobrirem e a cumprirem o propósito de Deus, capacitando-os e mobilizando através de um plano simples. Nós iremos encerrar por aqui. Toda igreja tem a obrigação de ajudar os seus membros a descobrirem e a cumprirem o propósito de Deus, capacitando-os e mobilizando-os através de um plano simples. Ser igreja é destravar o propósito do Senhor na sua vida, de maneira simples. E a maneira simples de cumprir a missão do Senhor é fazer discípulos. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Vitor Pontes, pela palestra, preleção, ministração aos nossos corações. Que agora cada um de nós pegue esse vasto conhecimento e possa, juntamente com o Espírito Santo, e dar vazão e trabalhando interiormente todos esses conceitos, conhecimentos, para colocarmos em prática. Eu vi a irmã filmando alguns momentos aqui. Esse é o 18º Café com Bíblia, todos eles foram filmados. Se você jogar no YouTube da igreja lá, que está com um site novo, está trabalhando aí, mas está lá, você vai poder assistir. Nós passamos aqui por esses 18 meses, pelo estado intermediário da alma, história batista, a transformação de um destino, que era a história de Jacó. Enfim, o pastor já falou muito nos nossos cafés com Bíblia. Se você quiser revisitar alguns deles, uns com o áudio não tão bom, mas dá para você captar a mensagem principal. Irmãos, tem irmãs escaladas para tirar a mesa e arrumar. Eu gostaria que todos do Lidere 1 e da EBD se dirigissem lá para cima, porque nós vamos continuar esse maná aqui da bênção agora lá com os recursos audiovisuais para o pastor Vitor Pontes fazer o bom uso do que ele preparou para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado.